Grau 3. Instrução mágica do espírito. Concentração com 2 ou mais sentidos simultaneamente depois de ter dominado os exercícios preliminares de imaginação plástica no grau 2º, o estudante agora progride para o exercício principal. Como dito antes, se você não aperfeiçoou a instrução mágica do espírito no grau 2º, então você pode desistir de qualquer esperança de sucesso em IA. Esse exercício do grau 3º é da maior importância para muitos exercícios posteriores, que envolvem a transposição de consciência como, por exemplo, a projeção astral e mental, a transposição de consciência a objetos, e entrar no caixa. Antes de continuarmos, algumas palavras precisam ser ditas sobre a imaginação, e seu significado como Bardon a usa. A imaginação de um iniciado é diferente da de uma pessoa comum. Para um mago, a imaginação é o modo pelo qual a vontade se expressa no reino mental. Sem a imaginação, a vontade não tem meios de se executar magicamente sobre as esferas de influência. O mago sabe que a esfera mental é onde toda a magia se inicia, com o uso de imaginação plástica tão clara que parece real. Se a imaginação é forte e clara o suficiente no reino mental, então as forças astrais correspondentes se moverão em harmonia com seus arquétipos mentais, como dirigidos pelo mago. Então, aí vemos a importância em todo o treinamento mental até agora, porque se o estudante for incapaz de trabalhar com as imagens cristalinas e desejos no reino mental, ele gastará muita energia tentando causar uma ocorrência astral. Os processos astrais não seriam capazes de seguir um arquétipo espalhado e fraco para cumprir tal vontade destreinada. Tal mago seria capaz de executar alguma magia mental, sendo pouco capaz de trazer qualquer efeito astral e completamente incapaz de causar qualquer mudança física. Muitas pessoas associam a palavra imaginação com irreal ou falsidade. Para o mago, a imaginação é uma coisa muito real e a mais importante de todas as ferramentas mágicas disponíveis a ele. Não é um sonhar acordado vago, mas uma operação exata da vontade sobre a esfera mental para ativar as forças desejadas. Quando se pratica esse exercício no começo, o estudante será capaz de, normalmente, progredir com facilidade, mas isso dura pouco. O estudante perceberá o quão difícil é manter a mente fora do sonhar acordado e dos desvios quando você introduz novamente esse modo normal de percepção, ao ouvir sons com imagens, sensações, cheiros, etc. Isso é similar a como, no grau I, o estudante descobriu que seus pensamentos, sobre os quais ele achava que tinha controle no grau I, começaram a interferir novamente. É o caso também com esses exercícios do grau 3º, a mente desejará recair em seu ritmo normal de perambular e sonhar acordada. O estudante deve exercitar uma forte vontade e determinação de modo que ele não fique irritado com isso. Ele começa com um objeto simples como, por exemplo, ver um relógio em sua mente e o ouvir fazer tic-tac ao mesmo tempo. Ele pode progredir, então, para formar paisagens inteiras e, por último, pessoas diferentes dentro dessas paisagens. Deve-se tomar cuidado para não se desviar, porque essas visões tendem a se tornarem um sonhar acordado. Ao contrário de alguma crença, esse exercício não pretende produzir alucinações. O estudante deve sempre compreender que este é um exercício de treinamento mental, e importante deles. Para movimentar uma força mental em ação, uma vontade é requerida, acompanhada por um desejo, normalmente visual, do que será feito, bem como um tempo para ser feito. Para uma força astral ser dirigida, ela requer sentimento, quente, frio, expansão, retração, etc., e uma cor/espaço, em qual forma a vontade se manifesta. Portanto, deveria ser aparente a grande importância de se treinar os sentidos mentalmente. Se o mago quiser executar magia na esfera mental, com o intelecto, ele necessita apenas do desejo correspondente e do tempo, mas se ele precisar usar a força astral correspondente, ele terá de criar as sensações e outras qualidades astrais para designar com qual força astral ele deseja trabalhar. A sensação é da maior importância quando se trabalha com forças astrais.
Da mesma forma, para a viagem mental, o mago deve ser capaz de visualizar firmemente onde ele está e se sentir como se estivesse lá. Alguém dirá: com esse treinamento, como o estudante pode ter certeza de que ele não está só imaginando? Com prática suficiente, quaisquer dúvidas que o estudante possa ter serão completamente erradicadas pela produção de resultados objetivos. Há frequentemente alguma confusão sobre o quão distante esse exercício deve ser carregado. Algumas pessoas ficam sob a impressão de que você, na verdade, deveria causar alucinações. Esse não é o caso. Bardon diz: todos os exercícios futuros de concentração devem ser completados da mesma maneira que, logo depois de ler um romance, você deixa as imagens dos eventos descritos passarem nos seus olhos mentais. As impressões mentais deveriam ser tão fortes até o ponto de você se tornar inconsciente de qualquer coisa fora delas. Isso é feito todo o tempo por pessoas que sonham acordadas, mas o estudante deve aprender como trazer esse estado de absorção mental sob sua vontade de modo que ele o domine. Se feito 2 vezes por dia, levará mais ou menos 6 meses de treinamento para se tornar fluente neste exercício. Comece com um objeto simples, empregando 2 sentidos, então progrida gradualmente a 3 e finalmente empregue todos os 5 sentidos. Mentalmente sinta os ambientes que você imagina. Isso não significa que você deveria senti-los fisicamente, porque isso virá ao se trabalhar com os elementos. Quando começar, use o sentido da visão como a base na qual todos os outros sentidos se integram. Na manhã, você poderia empregar a visualização do relógio em tic-tac, visão e som, à tarde de um cubo de gelo bem frio, visão e tato, e à noite um prato de comida, visão e cheiro ou paladar. Faça no começo 10 minutos por vez, então aumente para 20 de modo que, depois de algumas semanas, você trabalhe esse exercício 1 hora por dia. Levará mais ou menos 2 meses para o estudante mediano ser capaz de construir o uso dos 3 sentidos gradualmente. Para o treinamento de 3 ou mais sentidos, use os exercícios de paisagem nos quais você visualiza uma paisagem ou estar na casa de alguém. Eu recomendo a paisagem, porque será mais fácil de convencer de que não é real ao invés de pensar que está se projetando mentalmente. Sinta mentalmente a brisa, cheire as flores, e veja a paisagem. Não é necessário trabalhar todos os 5 sentidos nesse exercício, mas ainda assim vale a pena fazê-lo. Mantenha 1 hora por dia regularmente. O sucesso aqui é marcado pela habilidade de se concentrar tão fortemente sobre uma cena com seus olhos abertos que você se torna completamente absorto no pensamento, embora em completo controle, não importando onde você estiver. Grau 3. Instrução mágica da alma. Os 4 elementos. Esse é o primeiro exercício real de magia prática no qual o estudante entra. O treinamento preliminar com os elementos no grau 3º serve para preparar o estudante para o monstro, que é o grau 5º, sendo este sua primeira e verdadeira influência prática sobre as forças astrais. O estudante precisará de muito tempo para se acostumar com um novo modo de pensar que é necessitado para se empregar essas forças. Elas são muito distintas. O estudante aprende, depois de sucessivas práticas, a se concentrar numa certa força elemental e acumulá-la à sua vontade. Deve ser dito aqui que não existe absolutamente nenhum feito mágico que não possa ser feito através do domínio dos 4 elementos e do akasha. A telepatia, clarividência, clareaudiência, sensitividade, levitação, andar por sobre a água, controlar as tempestades, prever o futuro, curar doenças incuráveis, se proteger contra qualquer choque de qualquer objeto, telecinese, psicometria, conhecer o passado, presente e futuro, onisciência, onipotência, imortalidade, iluminar cômodos com luz, etc., podem todos ser feitos com o domínio completo dos elementos e do akasha em suas esferas respectivas. Porém, muitos desses feitos são de pouca importância para o mago considerando sua meta a última. Se ele desejar, essas habilidades podem ser desenvolvidas depois com grande eficiência. No grau 3º, esse exercício requer apenas que o estudante acumule os elementos do universo em si mesmo, e então os dissolva de volta ao universo.
Esse é o primeiro de uma longa série de exercícios de acumulação a qual o estudante se acostumará. No início, o exercício será de pura imaginação. Depois de algumas semanas, o estudante será capaz de, definitivamente, sentir a presença do elemento uma vez que a mente se acostume a dirigir as forças elementais na esfera astral. Para o estudante, o elemento deve se tornar uma realidade absoluta, embora não seja, provavelmente, perceptível aos outros. Bardon diz que o estudante pode progredir uma vez que sentir que o elemento foi acumulado com sucesso na esfera mental. Se você quiser ver qualquer progresso além desse grau, serviria trabalhar com os elementos de até você sentir fisicamente os resultados. Isto é, você deveria soar com o elemento fogo, se sentir mais leve com o elemento ar, mais pesado com o elemento terra e mais frio com o elemento água. A ênfase de que você o está acumulando ao ponto de estourar é muito importante. Não exceda seu limite, porém. Como você saberá o limite? Há 2 sinais, o primeiro sendo uma tensão que ocorre na testa e o segundo uma dor física nos ossos. O primeiro sinal significa que você está chegando ao limite e que deveria parar antes de alguma tensão astral ocorrer, enquanto o segundo sinal significa pare agora. Porque você já causou uma quantidade substancial de dano. Nesse caso, demorará alguns dias até o estudante se sentir saudável o suficiente para se sentar e praticar novamente. Na acumulação, você deve querer sentir uma tensão dinâmica no corpo. No início, você não sentirá nada. Depois de algumas semanas, você começará a sentir algumas das características, mas nada definido. Com alguns meses de treinamento regular, sua precisão ao acumular os elementos à vontade se tornará maior. No início você poderá acumular o elemento 30 vezes e acumular muito pouca energia. Dessa maneira levaria 30 acumulações para igualar uma acumulação de um mago treinado. Depois de algum tempo, o estudante aprende a acumular a energia com mais precisão, de modo que, o que ele conseguia após de 10 acumulações vai conseguir com apenas uma. Você deveria começar com 7 acumulações e aumentar até 30. Não exceda 30 acumulações com nenhum dos elementos. Nos primeiros meses você terá de contar cada inalação do elemento com uma exalação para se livrar completamente dele. Depois de 4 ou 5 meses de treinamento, enquanto mantém as inalações em 30, devagar comece a reduzir a quantidade de expirações que leva para expelir o elemento do corpo. Dessa maneira você aprenderá a acumular o elemento com 30 respirações e expeli-lo com apenas uma expiração. Esse é um processo devagar e gradual e deveria levar pelo menos 2 meses. O estudante deveria estar convicto de que ele está expelindo o elemento completamente com um número menor de exalações. Diminua a quantidade de exalações para expelir o elemento a 2 ou 3 por semana. Quando o estudante consegue acumular uma tensão dinâmica astral dos elementos no corpo, de modo que seu corpo físico sente sua saturação e consegue expelir tudo com uma expiração só de volta ao universo, ele pode seguramente se considerar pronto para passar ao próximo grau, pressupondo-se que o resto do treinamento do grau terceiro está completo. Espere gastar de 6 a 8 meses nesse exercício. Grau 3. Instrução mágica do corpo. A energia vital. Primeiro, o estudante aprende a isolar sua respiração pelos poros a partes específicas do corpo e dos órgãos. Depois de alcançar sucesso nisso depois de ou mais de prática regular, o estudante começará a sua acumulação da energia vital. Algumas palavras podem ser ditas sobre a energia vital antes de continuar. A energia vital é, essencialmente, uma energia solar na esfera etérica, e todos os outros éteres ou pranas vêm desse prana solar ou energia vital. Ela não deve ser confundida com a LVX ou a luz astral. A luz astral é, como o nome sugere, uma força astral. Como todas as coisas na esfera etérica são uma modificação da energia vital, todas as coisas nos reinos astrais são uma modificação da luz astral e todas as coisas no reino mental são uma modificação do Chitta. Todas essas coisas são, no final das coisas, modificações do Akasha.
A energia vital, sendo uma força etérica, é razão de ser tratada sempre sob a instrução mágica do corpo, porque o plano etérico é visto como uma forma mais sutil do reino material. Quando a energia vital é modificada por um dos 4 elementos, ela se torna uma dos 4 éteres dos Rosa Cruzes, sendo os éteres químico, o vida, o luz e o da reflexão. A energia vital emana do Sol. Bardon fala do treinamento com a energia vital em detalhes suficientes para assegurar o sucesso, mas o estudante deve compreender alguns princípios sobre o treinamento com essa energia. Você deve ter certeza de que compreende completamente que a energia vital não é a luz astral. Elas vibram em velocidades imensamente diferentes, sendo quase 2 níveis distintos de manifestação. Mantenha isso em mente durante as primeiras acumulações. No início, você será inclinado a acumular a luz astral, mas você deve tentar sentir a energia vital mais densa. Uma dica simples para fazer isso é acumular a energia vital com os olhos abertos por algumas semanas, e vice-versa com a luz astral, você deveria acumulá-la com os olhos fechados quando os exercícios apropriados forem terminados. A luz astral não é empregada em vários graus adiante, e Bardon se refere a ela apenas como luz naqueles exercícios. Quando você trabalha nesses graus posteriores, o cuidado deve ser tomado para não se confundir a luz astral com a energia vital. Eu não estou pondo muita ênfase para um novato, porque tal pessoa nunca trabalhou com a luz astral, mas ao contrário, estou falando a magos mais experientes que usaram outros paradigmas de magia no passado. A maioria dos sistemas de magia emprega, estritamente, a luz astral em seus trabalhos, e eu sei que, quando eu cheguei a esse grau, se tornou muito claro que a luz astral e a energia vital são forças completamente diferentes. Portanto, para magos já trabalhando, tenha certeza de ter aprendido a sentir a diferença. Eu descobri que fazer as acumulações com os olhos abertos ajuda a criar a impressão de que a energia vital está saturada no ar ao seu redor, o que acontece mesmo. Sinta como se ela fosse um pouco mais sutil do que o ar, mas não, no geral, num reino diferente. Levará algumas tentativas, mas, uma vez que você consiga sentir a força vital, você compreenderá o que eu disse. Depois de algumas semanas fazendo as acumulações com os olhos abertos e sentir a impressão de que está saturada no ar ao seu redor, então você será capaz de sentir a energia vital instantaneamente quando você quiser e acumulá-la com os olhos fechados usando as visualizações apropriadas. Para a maioria das pessoas vai levar muito tempo usando só as visualizações de Bardon até que elas percebam a diferença entre a luz astral e a energia vital. Mas com este simples exercício feito, uma vez que a respiração dos poros foi completada, o estudante perceberá a diferença muito rápido e terá melhores resultados. Algumas pessoas vão abordar os exercícios no apêndice ao grau 3º como opcionais, e terão dificuldades com algumas práticas avançadas depois, especialmente no grau 9º. Esses exercícios não são opcionais. A impregnação de um cômodo biomagnetismo, como as acumulações da energia vital, deveriam ser praticadas regularmente até depois de se completar o grau 3º. Eles são exercícios necessários para a cura com a energia vital e os seus princípios podem ser aplicados aos elementos também. Eu darei um exemplo prático em trabalhos rituais. O mago que desenvolveu esse exercício a altos níveis de sucesso não precisará de quaisquer auxílios ou rituais para banir e manter fora as influências ou seres indesejados ou negativos de sua sala ritual ou templo. Será um ato simples para o mago encher a sala com o elemento apropriado ou a força para evocação e condensar uma alta quantidade de energia vital ao redor da sala com a intenção específica de manter distantes todas as forças indesejadas, formando assim uma membrana permeável e seletiva ao redor do lugar de trabalho no ambiente astral, deixando entrar apenas as forças desejadas. Ela executa a mesma função dos espelhos mágicos nessa maneira de usar, mas requer menos força e é, geralmente, mais segura para o mago. Quando os trabalhos são feitos, ele retorna à entidade e dissolve toda a energia espiritual no cômodo ao seu redor e conclui o ritual.
Se o mago que desenvolveu essa habilidade estiver precisando banir uma força ou entidade, ele pode encher seu corpo com a energia vital e afastar a força da sala ou de alguém como se pressionasse a entidade a sair. Essa é uma solução simples, mas se ele é desenvolvido o suficiente e a entidade não deixa a sala, ele pode afastar a entidade com sua energia vital ao mesmo tempo em que impregna a sala com uma densa quantidade de luz astral, e se ele conhece a natureza da entidade ele pode encher a sala ou a pessoa com o elemento oposto. Isso efetivamente banirá qualquer ser e é mais efetivo do que muitos outros métodos rituais de banimento. Os mesmos princípios são necessários também à criação de elementais e de elementares. Isso é tudo muito importante para a prática da magia, na qual o mago será capaz de criar certas causas que produzem os efeitos desejados de acordo com o tempo, o espaço, a cor, o som e a sensação. Preste atenção especial ao apêndice aos ensinamentos de Bardon na utilização do biomagnetismo e da impregnação da energia vital para os propósitos de cura. Curar com a energia vital é um dos mais fáceis meios de cura, mas também o mais seguro com virtualmente chance alguma de erro. O aprendiz não precisa se preocupar sobre magnetismo, polaridade, harmonia dos elementos e outras coisas, mas simplesmente pode impregnar o ser desejado com a energia vital propriamente carregada para uma cura geral de uma doença. É melhor, na cura, saber acumular propriamente a energia vital direto do universo para o paciente, de modo a não causar qualquer tensão no próprio corpo astral do mago.